Quando a gente pensa em crueldade humana, normalmente a gente imagina pessoas más, perversas, mas se eu te disser que as pessoas comuns, gente como eu e você, podem também infringir sofrimento simplesmente por alguém que em posição de autoridade dê ordem. É exatamente isso que ocorreu no experimento de Stanley Milgram. Ele se propôs a demonstrar que a autoridade era suficiente para que pessoas comuns exercessem dor em outra. E é sobre isso que vamos falar hoje. Esse estudo foi feito nos anos 60 na Universidade de Yale, e Milgram chamou alguns voluntários comuns de várias profissões para participar de um suposto experimento de memória e aprendizagem. Eles não sabiam que, na verdade, era um experimento que focava na obediência. Cada voluntário era sempre colocado no papel de professor. Do outro lado havia um ator, um aluno, amarrado a uma cadeira com eletrodos. A tarefa era bem simples. Toda vez que o aluno errasse a resposta, o professor deveria aplicar um choque elétrico, e aumentando a voltagem a cada erro desse aluno. Os choques iam de 15 a 450 volts, e claro, todos os choques eram falsos, né? Mas o voluntário, o professor, não sabia disso. Aos 300 volts, o aluno começava a se debater, a bater na parede, e depois parava de responder. Era um cenário extremamente tenso, né? E quando o voluntário hesitava, o experimentador, com um jaleco que representava a universidade, representava a ciência, dizia frases como: por favor, continue, o experimento exige que você continue, você não tem escolha. E só isso era o suficiente para que as pessoas continuassem aumentando as voltagens, né? Não havia gritos, não havia nenhum tipo de imposição por parte do experimentador. O que aconteceu? A maioria das pessoas foram até o choque máximo, né? E mesmo suando, mesmo tremendo, mesmo rindo e entrando em colapso emocional, elas obedeciam, né? O mais importante para Erich Fromm é que a surpresa está na desobediência, né? Em que muitos desses que participaram, mesmo indo até uma voltagem onde a gente poderia machucar uma pessoa, alguns se recusaram a continuar, né? Então essa desobediência foi importante dentro do estudo. Fromm também destaca algo que o Milgram não enfatizou muito no seu estudo, né? A maioria dos participantes sofreram muito, né? A grande maioria. Então eles não eram sádicos, eles estavam em conflito, né? E eles tinham consciência moral, e essa consciência doía, né? Então o experimento não mostra apenas que o ser humano obedece, ele mostra que mesmo quando obedece, ele luta internamente contra a crueldade, né? E essa luta é fundamental para entender o comportamento humano. Em vez de concluir que qualquer pessoa pode se tornar cruel, Fromm nos convida a olhar para o outro lado, né? Que algumas pessoas elas resistem, mas por que elas resistem, né? O que faz com que uma pessoa diga não, que não vai continuar no experimento, né? E talvez essa seja a pergunta mais importante. Em outro experimento, o experimento de Zibarbo, no experimento de Zibarbo, ainda um experimento muito perturbador, né? Foi um experimento onde foi criado um cenário que era muito próximo de uma prisão. O experimento de Zimbardo, que agora vamos ver, foi um experimento famoso, né? E ainda mais perturbador que o de Milgram. O experimento era uma prisão no subsolo da Universidade de Stanford,
que foi conduzido por Philip Zimbardo. Ele queria entender como as pessoas comuns, se comportam quando são colocadas em papéis de poder e como que se comportam no papel de submissão. E o resultado foi tão extremo que o estudo teve que ser interrompido em 6 dias. Primeiro, Zimbardo ele selecionou 24 estudantes universitários considerados saudáveis, equilibrados, e sem histórico de violência para participar desse experimento. Eles foram divididos aleatoriamente entre guardas e prisioneiros. Os prisioneiros realmente presos foram realmente presos em casa pela polícia e passaram por todos os trâmites legais de uma prisão. Eles foram algemados, eles foram levados à delegacia, depois eles foram conduzidos e vendados para uma falsa prisão montada nos porões da universidade. Ali eles eram despidos, desinfetados, fotografados e recebiam um uniforme. O uniforme ele era humilhante, um vestido largo, sem roupas íntimas, sandálias e uma corrente nos tornozelos. Tudo isso era pensado para tirar qualquer tipo de senso de identidade da pessoa. Os guardas, por outro lado, recebiam um uniforme comum, cacetetes, óculos espelhados e instruções vagas, como manterem a ordem. E isso abriu espaço para muitos abusos. Em poucas horas, os guardas começaram a impor regras arbitrárias, humilhações, punições coletivas, privação de sono, e alguns prisioneiros entraram em colapso emocional rapidamente. A situação fugiu completamente do controle. Zimbardo concluiu que a situação por si só transforma as pessoas comuns em sádicos, mas Erich Fromm discorda frontalmente dessa ideia. E a crítica dele é muito importante para a gente entender como que foram feitos os experimentos e quais foram as inferências que essas pessoas tiveram desse experimento. Fromm diz que a prisão criada por Zimbardo não era apenas uma situação neutra, era um ambiente deliberadamente degradante, construído para quebrar o prisioneiro no meio e estimular os abusos. Ou seja, não foi uma situação por acaso que gerou a crueldade, mas a situação que foi projetada para isso. E ali houve uma certa indução, no sentido da configuração do experimento. Além disso, Fromm aponta algo essencial, que nem todos os guardas se tornaram cruéis, alguns resistiram e alguns não participaram das humilhações. E isso é exatamente o que Zimbardo não explorou no seu estudo. Para Fromm, a pergunta mais importante não é por que alguns se tornam cruéis, mas sim por que alguns não se tornam cruéis. E isso talvez fosse o mais importante. E aí a gente tem uma questão do caráter individual. O caráter individual realmente importa nesse caso. E a consciência, a empatia importa. Assim como o experimento de Milgram, a chave não está apenas na obediência ou na situação que foi formulada para o experimento, mas na diferença entre as pessoas em si. E é essa a diferença que nos ajuda a entender um pouco a destrutividade humana e também as resistências humanas a se submeter a algum tipo de sadismo, algum tipo de violência contra o outro. Mas o que pensa Erich Fromm sobre os experimentos de Milgram e Zimbardo? Quando a gente olha para os experimentos clássicos da psicologia sobre obediência e crueldade, como de Zimbardo e de Milgram, a impressão é que é sempre a mesma, o ser humano é facilmente desumanizado. Mas Erich Fromm, no livro Anatomia da Destrutividade Humana, faz uma leitura muito mais profunda e muito mais humana desses estudos. E é sobre essa leitura que a gente vai tentar concluir
sobre esses dois experimentos, né? Vamos à crítica então ao experimento de Milgram. Começando que a interpretação mais comum é que as pessoas obedecem cegamente à autoridade, né? E mesmo quando isso significa ferir alguém. Mas Fromm vai olhar de outra forma. Não é bem assim, né? Não é tão simples assim. Primeiro ele lembra que a autoridade ali, né, ela não era qualquer autoridade, era a ciência. E aí a gente tem que ver uma questão de que era na Universidade de Yale e existia um jaleco, existia toda uma formalidade de ar de experimento e de ciência, né? E na nossa sociedade a ciência ocupa um lugar quase sagrado, né? Para muita gente ela funciona como um equivalente a um Deus moderno, segundo Erich Fromm, né? Um tipo de religião. Então, obedecer o experimentador não é apenas obedecer a um homem, mas toda uma complexidade que vem com a autoridade da universidade, a autoridade do jaleco, né? É obedecer a um símbolo máximo, né, de verdade e legitimidade. Por isso, né, quando o Fromm diz que não é surpreendente que muitos tenham obedecido, mas surpreendente que muitos desobedeceram, né? Embora um número menor de pessoas, né? Um terço das pessoas disse não a uma figura que representava conhecimento supremo e também garantia que aquelas pessoas não iam ser machucadas, né? Que isso é importante, né? E isso para o Fromm é um sinal de esperança, né? Outro ponto fundamental é que Milgram ficou chocado com o nível de tensão emocional dos participantes, né? Mas Fromm diz que isso é exatamente o que deveríamos esperar, né? O ser humano raramente enfrenta seus conflitos de forma consciente. Ele racionaliza, ele reprime, ele tenta se convencer de que não é tão grave assim, e o conflito aparece no corpo, como suor, como tremor, como riso nervoso, como colapso, que é como as pessoas ficaram tendo que infligir dor no outro, né? Para Erich Fromm, isso mostra que é essencial que a maioria das pessoas, né, demonstra que a maioria das pessoas não são sádicas, né? Elas sofrem quando são forçadas a agir contra a própria consciência, né? E esse sofrimento é a prova de que existe uma força moral dentro das pessoas, né? Mesmo tendo que obedecer a algumas ordens que vão contra os seus próprios valores, né? Fromm vai mais além e diz que Milgram não explorou um dos pontos mais importantes, né? Quem eram os que permaneceram calmos, né? Quem são as pessoas que não demonstraram tensão, né? E esses sim deveriam ser estudados, né? Porque talvez ali estivessem os verdadeiros sádicos, os verdadeiros narcisistas, né? Narcisistas extremos, né? Pessoas que seguem regras, pessoas que seguem a burocracia sem se sentir mal, né? Ou até indivíduos incapazes de sentir empatia, ou seja, o experimento não revela apenas a obediência humana, ele revela também a consciência humana, né? A culpa, conflitos internos, né? E as diferenças profundas entre as pessoas. No outro experimento, né, que agora vamos analisar, a crítica de Fromm ao experimento de Zimbardo, né, esse experimento é um experimento de uma prisão criada em Stanford, e Zimbardo conclui que a situação por si só transforma pessoas comuns em opressores. Mas Fromm não compactua com essa ideia, né? Ele diz que a prisão criada por Zimbardo não era apenas uma situação neutra, ela tinha uma situação deliberadamente degradante, né? E construída para humilhar e despersonalizar e quebrar os participantes, né? Ou seja, não foi uma situação banal, não foi algo superficial, né, ou artificial. Revelou mesmo a crueldade humana e como que um experimento pode colocar pessoas em uma situação assim.
né? Então a situação que foi produzida ali era degradante. Freud também critica a tese de que qualquer pessoa pode se tornar uma sádica, né? E ele diz que isso ignora os dados, né, que o próprio estudo levantou, né? É fundamental pensar, né, e não deixar de lado que existe o caráter, né? Nem todos os guardas se tornaram cruéis, né? Alguns resistiram, alguns não participaram também das humilhações. E isso é extremamente importante, o que o Zimbardo não analisou. Para o Erich Fromm, a pergunta mais importante não é por que alguns se tornaram cruéis, mas sim por que outros não se tornaram. E isso é importante, né? Porque aí a gente tem que insistir que a psicologia precisa olhar para as diferenças individuais, né? Para a estrutura do caráter, em que cada pessoa ela vai gerar em si um tipo de empatia, um tipo de simpatia, o que não vai ocorrer, por exemplo, para um narcisista, né? Para um alienado. Então, porque é aí que a gente vai ver a chave do que é destrutividade humana, o que é crueldade. Então, assim, o ponto central para o Erich Fromm, no fim das contas, né, o que o Erich Fromm vem dizendo, né, é que esses experimentos eles não provam que o ser humano é naturalmente cruel, né? Eles provam que o ser humano é profundamente influenciável, mas também profundamente dividido internamente, e que nem todos vão sucumbir a uma ordem, né? E acima de tudo provam que existe uma luta moral dentro de cada pessoa, né? Uma luta para obediência entre ser obediente e estar consciente do mal que está infringido, né? Então, entre o medo e a responsabilidade existe uma grande distância até que a pessoa possa tomar a decisão, porque são vários fatores do caráter dessa pessoa que estão em jogo, né? Então, no fundo, Fromm nos convida para olhar não apenas para a crueldade, mas para a culpa, para o sofrimento interno, para as próprias resistências, né? E para as diferenças de caráter entre uma pessoa e outra, né? Porque algumas se manteram firmes e rejeitaram agredir, rejeitaram a crueldade, né? No fundo, a pergunta ela é mais simples e poderosa, né? Por que algumas pessoas obedecem e outras dizem não, né? Então, acho que aí a gente tem um ponto para pensar de que nem todas as pessoas são influenciáveis, né? Então a gente pode pensar que o verdadeiro estudo da destrutividade humana e também da liberdade humana é entender por que alguns não vão sucumbir e por que alguns vão ser mais empáticos do que outros. Eu espero que vocês continuem acompanhando. Nós temos mais alguns vídeos sobre o livro Anatomia da Destrutividade Humana.